Olá, queridas famílias educadoras, salve Maria Santíssima! Estamos no capítulo 11 do livro Homeschooling Católico e o tema é Crianças com Demandas Pedagógicas Diferentes. Foi escrito pela Cat Code, que é uma mãe de 4 filhos. A Cat é uma especialista em deficiência de aprendizagem. Ela graduou-se em educação pela Madison University em 1977 e concluiu o mestrado em educação, com ênfase em deficiência de aprendizagem e perturbações emocionais, pela George Mason University em 1981. Cat é integralmente qualificada para ensinar crianças com necessidades especiais, função na qual atua há mais de 20 anos. Ela também orienta grupos de pais, inclusive famílias da Seton Home Study School, há muitos anos. E ela começa nos falando que as deficiências de aprendizagens, como hiperatividade e transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, o TDAH, costumam ser chamadas de deficiências ocultas. Identificá-las desde cedo pode aliviar alguns problemas que são típicos de crianças com essas dificuldades, como a baixa autoestima, síndrome do fracasso e depressão. Aqui só abrindo um parênteses, né? Atualmente a gente vê uma grande quantidade de crianças que mal estão chegando na adolescência e já se percebem, né? Vários problemas, né? Muitas vezes esses problemas ocasionados por um erro de diagnóstico que leva a ficar totalmente, a criança ficar desanimada da vida, né? E também a ausência dos pais e da percepção de uma necessidade especial da criança desde cedo é um grande problema na vida dos filhos atualmente, né? E ela fala aqui, né, que quando os pais educam seus filhos em casa, costumam perceber bem cedo quando uma criança não consegue progredir com os usos dos métodos pedagógicos tradicionais. Então, a família começa a busca para descobrir qual a demanda pedagógica específica daquela criança, né? E o que é exatamente a deficiência de aprendizagem? Daí ela fala, né, que há 4 pontos consensuais entre os profissionais que lidam com o DA, né? O indivíduo com deficiência de aprendizagem não aprende satisfatoriamente por meio dos métodos de ensino tradicionais. E ela nos separa aqui em 4 pontos. Primeiro, a causa básica da insuficiência do aprendizado não é falta de inteligência. Segundo, a causa básica não é um problema psicológico. Terceiro, a causa básica não é uma deficiência física. Daí o quarto ponto, o ato de educação a todas as crianças portadoras de deficiência define a deficiência de aprendizagem como um distúrbio em um ou mais de um dos processos psicológicos básicos envolvidos na compreensão ou no uso da linguagem, seja escrita ou falada, o que pode manifestar-se em uma capacidade imperfeita de ouvir, pensar, falar, ler, escrever, soletrar ou fazer cálculos matemáticos. Essas deficiências de aprendizagem incluem também deficiências de percepção, disfunções cerebrais mínimas, danos cerebrais, dislexia e afasia do desenvolvimento. Contudo, não incluem deficiências de visão, audição ou motoras, nem deficiências associadas ao retardo mental ou à privação cultural ou econômica. E um tema que ela aborda é identificando o problema. Né? E ela cita, né, que a deficiência de aprendizagem é um termo amplo, né, que inclui dificuldades como problemas de processamento, né, dislexia, disgrafia, descalculia, síndrome de Asperger e autismo. Ao avaliar uma criança para determinar se ela tem DA, os profissionais devem estar atentos a uma discrepância entre o potencial da criança, ou seu QI, e seu desempenho e resultados. Crianças com deficiência de aprendizagem costumam ter um QI médio ou acima da média. A seguir estão listadas algumas características que ocorrem em indivíduos com DA. Tenha em mente que algumas dessas características podem estar presentes em crianças pequenas que não têm DA também, né? Primeira, a dominância mista e confusão direcional, né? O que seria isso? A partir dos 5 ou 6 anos de idade, a criança ainda demonstra aquela confusão quanto a usar sua mão direita ou a esquerda para escrever, pegar objetos e comer, né? Algumas
têm dificuldade para cruzar a linha média do corpo, elas se confundem ao tentar pegar um objeto que está à esquerda de seu corpo usando a mão direita, por exemplo, né? Segundo ponto, noção de tempo confusa. As crianças ainda possuem a noção de tempo internalizada, né? Não possuem, né, aquela noção de tempo internalizada e têm dificuldade para cumprir cronogramas ou executar tarefas agendadas. Um exemplo disso pode ser quando você dá ao seu filho 10 minutos para brincar lá fora e passa a ser muito mais do que isso sem que ele retorne. Após 30 minutos, você o encontra e percebe que ele não tem a menor noção de quanto tempo se passou, né? Terceiro, capacidade de observação fora do comum. Nada escapa à sua vista. Eles têm dificuldade para filtrar objetos desnecessários e focar no que realmente é importante, né? A falta de foco, né? Então, o quarto ponto, a criatividade fora do comum. Eles conseguem ver as coisas de modos muito diferentes das demais pessoas e abordar problemas por caminhos inusitados. Podem ser muito mecânicos, gostando de desmontar e remontar objetos. É comum que entre esses indivíduos surjam artistas muito talentosos. Quinto ponto, aparenta ser esquisitões solitários. Eles são frequentemente chamados de burros pelos outros alunos, ou os professores costumam considerá-los preguiçosos. É comum não compreenderem a linguagem corporal e piadas e às vezes têm dificuldade de discernir quais os comportamentos adequados às situações específicas. Sexto, perdas de memória momentâneas. Eles podem conhecer a palavra vermelho e conhecê-la há muito tempo, mas no meio de uma conversa de repente não conseguem encontrar essa palavra em seu vocabulário. Sétimo, dificuldade de memorização. Muitas crianças com deficiência de aprendizagem têm dificuldade para memorizar as tabuadas de adição, subtração, multiplicação e divisão. Elas também podem ter dificuldade para memorizar listas de informações, como os nomes dos planetas, por exemplo. Oitava, inversões. Oitavo ponto, né? Inversões. Apesar de serem normais em crianças pequenas, as inversões não devem continuar depois dos 10 anos de idade. É fácil identificá-la na escrita de palavras e números. As letras invertidas com maior frequência são B e D, e também a letra P e a letra Q. Às vezes, alguns números são invertidos, como 3, 7 e 9, escritos para o lado oposto. Às vezes, o 6 é escrito no lugar do 9 e vice-versa. O nono ponto que ela nos dá para a identificação do problema é problemas de motricidade fina. Essa dificuldade pode manifestar-se na escrita trêmula, no desempenho inapropriado das letras, na dificuldade de encontrar o espaço no papel, na dificuldade de espaçar letras e palavras ou na dificuldade de manter a escrita entre linhas. 10º ponto, problemas de atenção. Eles podem ter dificuldades para concentrar-se na tarefa em que estão trabalhando, ou só conseguir concentrar-se em uma tarefa por curtos períodos de tempo. 11. Sequenciação. Muitos desses indivíduos têm dificuldade para recontar na sequência correta algo que lhes aconteceu. Eles podem ir a uma festa, voltar e contar a você tudo o que aconteceu lá. Contudo, a sequência de eventos pode estar fora da ordem. Eles também podem ter dificuldade para colocar em sequência informações que lhes são repassadas. Consequentemente, podem ter problemas para seguir orientações na ordem correta. Às vezes, têm dificuldade para resolver problemas matemáticos que exijam uma sequência de passos. Transtorno do déficit de atenção, hiperatividade. Alguns dos sintomas são a falta de organização, dificuldade para seguir instruções, falta de atenção, esquecimento, distrair-se facilmente, dificuldade para manter-se sentado, atividade excessiva, interromper os outros frequentemente, dificuldade para esperar pelos outros. Porém, tenha em mente que as crianças afetadas apresentam essas características ou comportamentos em diversas situações e por um longo período de tempo, não apenas em episódios eventuais. Materiais pedagógicos. Desenvolver um currículo para uma criança com DA ou TDAH representa um desafio único para os pais. Com a abordagem individualizada do homeschooling, muitas crianças com esses distúrbios conseguem utilizar um currículo padrão para sua série, sendo que às vezes é necessário fazer modificações. As perguntas que você deve fazer ao buscar materiais para seu filho são: de que modo ele aprende melhor? E qual o estilo pedagógico do material?
Por exemplo, se seu filho tiver facilidade para aprender pela audição, ele pode se dar muito bem com um método de alfabetização que utilize canções, ao passo que, se ele aprender melhor pela visão, esse tipo de abordagem não funcionará para ele, por mais chamativa que seja. E ela vai dando outras dicas assim também, né? Você deve desenvolver um programa de estudos baseado nos pontos fortes do seu filho, para que, valendo-se deles, você possa reforçar os pontos fracos, né? E ela vai citar aqui também, né, algumas outras dicas ali dos materiais, né, pedagógicos. E, por exemplo, né, se seu filho tiver alguma dificuldade em particular, o fundamental é encontrar um modo de trabalhar os conteúdos de forma eficiente, né? Por exemplo, se ele tem problemas de memorização ao estudar matemática, utilize outros materiais, como objetos palpáveis, para ajudá-lo a memorizar as tabuadas, que seja, né? Ao mesmo tempo, você pode tomar alguns minutos por dia para ensinar outros conceitos matemáticos, como a noção de tempo ou unidade de medida, né? Se seu filho ainda não souber as tabuadas de multiplicação, mas ainda assim vocês já estiverem estudando problemas de multiplicação com dois números de três dígitos, como 324 vezes 436, e se você utilizar a máquina de calcular como apoio, faça-o resolver o problema passo a passo, ao invés de digitar os números inteiros e os multiplicar digitalmente. Assim, ele fará a conta de multiplicação como faria no papel e precisará da calculadora apenas para a tabuada básica, né? Então, quando tiver aprendido as tabuadas, ele ainda saberá resolver aquele tipo particular de problema de multiplicação, né? Se você permitir que ele multiplique os dois números de três dígitos digitando os inteiros na calculadora, ele não aprenderá como multiplicá-los de fato. Outro problema que ela cita, né? Problemas de memória. Aqui, lembrando, né? Eu estou falando resumidamente aos senhores, né? Esse capítulo, apesar de ele ser pequeno, mas ele é muito rico também, né? É, tem apenas 10 páginas, mas vale muito a leitura para nós. É um capítulo muito inspirador. Problemas de memória. Para as crianças com problemas de memória, uma boa técnica é a que utiliza os Quick Cards. Compre cartões encadernados em espiral de tamanho 5 por 8 ou 4 por 6, ou então você pode fazer furos em cada cartão individual e prendê-los em um anel de caderno. Essa técnica é útil para matemática, soletração de palavras, gramática ou qualquer outra matéria. Alguns pais utilizam Quick Cards em ciências ou história para ajudar a criança a memorizar lista de informações. Ótima dica, né? Essa dos Quick Cards. Os flashcards também, né, estão ajudando bastante os pais homeschoolers, né? São muito bons para a memorização dos dados, né? Que em casa a gente utiliza bastante os flashcards, principalmente. Os problemas com a escrita. O computador é um item válido para os alunos que têm problemas de motricidade fina e, consequentemente, com a linguagem escrita, né? Não ter medo, né, de, seu filho não vai mesmo no caderno, né, com o lápis ou com a caneta, deixe ele escrever, desenvolver o seu talento de escrita no computador, né, para que assim possa exercer a sua capacidade e sua criatividade de texto, né. Muito bacana a dica de que não deixe crianças perder, né, sua criatividade no computador ou até mesmo no gravador, caso tenha dificuldade até mesmo de digitar, né? Aí, se os pais tiverem um gravador de áudio, isso também colabora muito, né? Depois o pai mesmo ajuda digitando esse texto para ele, né? Nos casos de deficiência da motricidade fina, o PC é um grande auxílio, né? Um grande aliado, uma ótima ferramenta. Métodos de aprendizado. Conhecer o método pelo qual seu filho aprende melhor será muito importante quando você estiver montando um currículo voltado à deficiência de aprendizado que ele apresenta. Por exemplo, uma criança que é predominantemente um aprendiz auditório, ao invés de visual ou tátil, aprende melhor ouvindo. Crianças com problemas de aprendizagem precisam de repetição, né? E a repetição precisa, né, de paciência. Lembrando uma famosa frase do Catecismo da Educação, né? Educação, teu nome é paciência.
Quando falo em repetitividade, também me refiro a um ensino cujo o movimento seja, por assim dizer, em espiral. Se algo já foi ensinado anteriormente naquele ano e a criança pareceu dominá-lo, não o deixe de lado, sempre, né? Busque um retorno a ele, né? Citações, enfim. Eduque seu filho para o sucesso. Certifique-se de que ele entende o que você quer dele. Quando você expuser algum tema, faça-o resumir com suas próprias palavras o que acredita ter aprendido com aquela aula. Se a criança tiver dificuldades com a escrita, você pode deixá-la fazer o trabalho oralmente. Assim, a tarefa será cumprida. Seu filho se sentirá vitorioso e o material didático terá sido utilizado. Caso seja necessária uma resposta escrita, você pode escrever o que seu filho responder oralmente. Avaliação. A questão das avaliações pode ser complicada para as crianças com necessidades especiais. Enquanto pai ou mãe homeschooler, você pode ser mais flexível do que um professor em uma sala de aula. As avaliações, provas, são um grande desafio para as crianças com necessidades especiais. Os pais têm que buscar obter um ótimo entrosamento com seus filhos para aplicar uma prova. E o último tema, né, que ela finaliza esse capítulo é o tema do homeschooling, né? Há muitos bons motivos para se educar em casa uma criança com necessidades especiais. E aqui ela frisa, né? As escolas tentam dar instrução individualizada ao seu filho. E ela frisa novamente: você pode fazer isso por ele, né? Grava bem essa frase. As escolas tentam. Você pode dar a instrução individualizada ao seu filho. Você pode montar um currículo pensado especificamente para as necessidades especiais dele. O homeschooling liberta seu filho da pressão dos colegas. É comum nas escolas as crianças serem provocadas ou ridicularizadas quando não conseguem seguir instruções ou acompanhar conversas. Manter seu filho em casa é um modo de incentivá-lo a aprender. É comum as crianças em situação escolar adquirirem a síndrome do fracasso, porém, em casa você pode dar reforços positivos ao seu filho e beneficiá-lo com situações pedagógicas eficientes. Né? E aqui, né, o seu filho, ele necessita do amor e da paciência que só você, como pai ou mãe, pode lhe dar. E assim ela finaliza esse belíssimo capítulo, né? Pode não ser o trabalho mais fácil do mundo, mas é possível educar em casa uma criança com necessidades especiais. E seu filho necessita do amor e da paciência que só você, como pai ou mãe, pode lhe dar. Né, e assim ela finalizou esse capítulo 11 do livro Homeschooling Católico. Bem, para nós é uma grande missão, né? Educar nossos filhos em casa. Todos nós sabemos disso, né? Só que os filhos com necessidades especiais exigem, né, ainda mais esforços dos seus pais, né? Para nós é muito inspirador ler esse capítulo, porque apesar de não focar no tema religioso, mostra-nos como o amor de uma mãe educadora pode superar qualquer limite, qualquer dificuldade, pois o amor supera tudo. A graça divina acompanha de uma forma surpreendente as famílias educadoras, ainda mais as mães com filhos com dificuldades especiais. Vemos que o homeschooling não é um redesenhar a roda, e sim algo tão natural como sempre foi em todas as épocas. A grande maioria das crianças com necessidades especiais eram e são criadas exclusivamente por suas mães. Provavelmente todos aqui, né, que estão ouvindo esse áudio, conhecem, nem que seja um caso de alguma mãe que cuidou e criou de algum filho com necessidades especiais. E apesar de que muitas não façam nem ideia do que seja o homeschooling, com certeza desenvolver alguma atividade, nem que sejam somente práticas, para bem educar os seus filhos. Se colocar no lugar desses pais, né, se nós nos colocarmos no lugar desses pais, né, verdadeiros guerreiros que educam os filhos com necessidades especiais, né, e olhar para a nossa realidade, vale, né, lembrar de que sempre tem alguém com desafios maiores que os nossos e que nos servem de inspiração para seguirmos adiante, né? Então, esse é o recado que eu deixo para os senhores, né? Se colocar no lugar desses pais, né, que são verdadeiros guerreiros, que educam filhos com necessidades especiais,
e, com isso, olhar para a nossa realidade. Isso nos fará lembrar de que sempre tem alguém com desafios maiores que os nossos e que nos serve de inspiração para seguirmos adiante. Deixo aqui o meu abraço a todos vocês. Salve Maria Santíssima. Até o próximo